uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não de uma vou bênção. sair daqui. Ó que canta aí o Padre Juarez. Fala, Padre Juarez, vai, fala pra nós. Olha lá. Não posso mais ficar sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Ó, eu quero que esse programa seja ungido mesmo, sabe? Sabe aquele programa que fala ao coração, fala à alma, vem trazer respostas para você que está precisando? Eu quero que esse programa seja um sinal de bênção, de graça. Eu não vou fazer esse programa sozinho, não. Eu vou chamar o Felipe Santos. Olha, gente, o professor Felipe Santos é maravilhoso. Historiador, teólogo, filho do Dunga e da Neia. Ô, Natanzinho, procura alguma foto aí do nosso Dunga querido aí, da nossa Neia querida aí, porque é o filho amado deles, mas parece que tem irmãos, né? Tem irmãos. Vamos saber tudo. Ó a foto aí do Dunga. Dunga, que eu conheci menino. Conheci o Dunga quando ele era mais jovem do que o Felipe Santos. Você acredita isso? Gente do céu. 11h01, tá só começando o nosso programa e o professor Felipe Santos está chegando aqui. Vai lá. Eita, homem bom, não? Eu falei, tem irmãos, são irmãs, não é isso? Sim, duas irmãs, a Priscila e a Ana Carolina. Priscila e Ana Carolina, que também, ó, é de uma delicadeza, né? Tanto uma quanto outra, né? Eita, a família bonita, meu Deus do céu. Suspeito pra falar. Não, e você pode falar mesmo, porque, ó, é a graça de Deus agindo nessas famílias que, desde a mais tenra infância, cultivam coisas boas, né? E, Felipe, tá aqui, ó, o seu livro Café, Bolinho e Teologia, da editora Ave Maria. Tem um carinho tão grande pela editora Ave Maria também. Gente, os livros da editora Ave Maria são livros muito bons, mas muito bons. E eu quero agradecer a editora Ave Maria que trouxe você até nós. Senta aí, meu irmão. Obrigado. Ó, eu queria, nesse momento, trazer um pequeno VT, porque eu queria explicar para você, ou na verdade, me aproveitar, né, dessa sabedoria, desse jeito bacana que o Felipe tem, com todo assim, o entendimento, a profundidade dele, e trazer a história de São Paulo, o apóstolo Paulo. Eu queria que a partir de hoje, todo mundo que assim, você pudesse falar, você pudesse levar adiante a mensagem da palavra de Deus, mas com mais conhecimento, com mais profundidade. Por isso, conhecer uma figura do cristianismo nascente, dos primeiros tempos, 2000 anos atrás, como Paulo, vai fazer toda a diferença, pode ter certeza, nessa sua caminhada espiritual. Tem um VT aí, Natanzinho? Coloca o VT para a gente ver o processo de conversão de Paulo. Vai lá. Dia 25 de janeiro, para nós católicos, tem um significado especial. Celebramos a conversão do apóstolo São Paulo. Saulo de Tarso, um feroz perseguidor dos primeiros cristãos, se tornou Paulo, um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo e um de seus grandes apóstolos. Sendo um judeu com cidadania romana, Paulo recebeu no nascimento dois nomes, Saulo e Paulo. Ele nasceu no ano 5 a 10 depois de Cristo e passou a infância e a juventude em Tarso, na Cilícia, atual Turquia. Anos depois, Paulo começou a perseguir os cristãos, homens e mulheres que seguiam o caminho. O que é o caminho? Era a pessoa de Jesus. Paulo se tornou um grande perseguidor. No caminho de Damasco, às portas da cidade, Paulo faz uma grande experiência, uma grande luz o envolve a ponto de deixá-lo cego. Ali, com a ajuda dos companheiros, Paulo não enxergava e ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo pergunta: quem és tu? E a voz responde: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Ou seja, do grande perseguidor, Paulo é encontrado, é perseguido por Cristo e ali faz a experiência que o transforma totalmente. Ele caiu de joelhos, como se tivesse sido atingido, e ele gritou as palavras:
quem és, Senhor? No caminho para cá, ele ficou dizendo em voz alta que Jesus é o Messias. Quando a pessoa faz, todos os santos fazem uma experiência profunda, verdadeira, e esse verdadeiro encontro com Jesus, não é possível mais permanecer como se vivia antes. Ou seja, ali naquele momento, naquela experiência que ele faz com Jesus, o transforma totalmente. Ou seja, ele morre para o homem velho e ali nasce um homem novo. Antes ele era perseguidor, agora ele se torna um grande evangelizador, a ponto de sofrer muito por causa de Jesus. Sofreu frio, sofreu fome, perseguições, prisões, naufrágios. Nos inícios do século XX, bem-aventurado Tiago Alberione, o nosso fundador, o fundador das Irmãs Paulinas, se perguntava: para onde caminha? Para qual meta caminha esta humanidade? E ouvindo o chamado de Deus, disse sim, para anunciar Jesus com os meios de comunicação social. Paulo, para nós, realmente é um grande inspirador. Anunciar Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, primeiramente com a nossa vida, com o nosso testemunho de vida consagrada e depois também com as formas, com as novas linguagens, com os meios de comunicação. Essa paixão que ele tinha pela pessoa de Jesus, nós somos convidadas e convidados também a cultivar, a nutrir. Jesus era tudo para Paulo. Jesus era a razão, o centro da sua existência. Ou seja, para nós, ele realmente é um modelo para nós cristãos e cristãs. Que a graça seja convosco. Olha, para você que está em casa agora nos acompanhando, um momento de formação, um momento de catequese, um momento de crescimento na fé. Nós estamos apresentando um personagem bíblico chamado Paulo, que na verdade o nome dele era Saulo, depois se transforma em Paulo, depois da conversão. Exatamente. É isso, Felipe? Ele tem seu nome lá de nascimento, né, Saulo, né? E quando ele vai passar pelo batismo, e diversos outros personagens também, quando aceitam, tanto na igreja como em outras culturas, uma missão sagrada, eles recebem um outro nome, né? Então, no nosso batismo, nós recebemos esse nosso nome, ele também. Então, de Saulo, o perseguidor, ele vai ser Paulo, agora um novo nome, um novo homem, uma nova missão, uma nova etapa da sua vida. Para quem não conhece a história antes da conversão, Paulo era muito religioso, um judeu convicto. Essa espada na mão, o que significa? Que eu vi ali a imagem de São Paulo com ali, uma espada. Você viu? Uma espada de respeito, né? Ali representa o seu ser guerreiro pela fé, né? Um homem, um guerreiro, né? Como é que fala? Combatiu o bom combate, né? É a arma de um guerreiro. Ele morre pela espada também, né? Ele não vai ser crucificado igual Pedro, ele vai ser decapitado por uma espada, porque ele tinha cidadania romana, e ali do outro lado ele tem a palavra, né? Então aquele valente guerreiro, né, que lutou bravamente, com a mesma convicção. Ele não conheceu pessoalmente Jesus enquanto Jesus estava evangelizando. Não, ele teve a sua experiência com o Jesus glorioso, né, com Cristo ressuscitado. Mas a vida pública de Jesus ali, ele não tem esse contato. Então, as primeiras, vamos voltar na história, né? 2000 anos atrás, tá? Voltamos na história. Jesus já estava ressuscitado, as comunidades estavam nascendo em algumas regiões, ali próximo de Jerusalém e também nas vizinhanças. De repente surge um tal de Paulo, que é perseguidor dos cristãos. Mas ele chegava na hora, por exemplo, de uma decisão, ele dizia assim, morte para esse cristão? Chegava a condenar mesmo? Sim, o objetivo dele era esse. E que isso fosse algo público, para ensinar as outras pessoas. Porque o cristianismo, quando ele nasce,
por muitos ele é visto como uma heresia judaica. Ele é um erro, é algo que deturpa a história e a tradição. Entre aspas, tinha que ser combatido. Exatamente. Então Paulo disse, eu vou combater esses tais cristãos. Como se nós hoje falássemos assim, não, isso é uma heresia. Entendi. Isso não está de acordo com a doutrina. Tá. No caminho de Damasco, está ele em cima de um cavalo, certamente indo para perseguir cristãos, e de repente ele cai com o rosto por terra. É isso? Exatamente. Nos Atos dos Apóstolos a gente encontra exatamente isso. Nós temos esse relato, ele tem permissão, ele consegue permissão para ir perseguir essa igreja que tanto incomodava, tanto o Império Romano como os judeus. E aí ele tem esse encontro fantástico. Então, peraí, sobre esse encontro fantástico nós vamos saber já já. Agora é o seguinte, ó, se imagina esse perseguidor de cristãos chamado Saulo, ele está em cima de um cavalo, de repente leva um tombo, cai com o rosto por terra. E a hora que ele cai com o rosto por terra, ele ouve uma voz. E a voz dizia assim, Saulo, Saulo, por que é que você me persegue? Agora, quem é que disse isso para Saulo? A voz é do próprio Jesus, ressuscitado. E ele diz assim, Saulo, Saulo, por que é que você está me perseguindo? Por que é que você está me perseguindo? E Saulo, naquele momento, diz o texto dos Atos dos Apóstolos, perde a visão, cego, com o rosto no chão, sem forças, ele está ali ouvindo a voz de Jesus. Saulo, Saulo, por que é que você está me perseguindo? Sim, por que é que estava perseguindo Jesus? Porque ele estava cumprindo uma missão, que era pegar os cristãos e mandar decapitar os cristãos, mandar à morte os cristãos, apedrejar esses cristãos, levar à cruz esses cristãos. Por isso, minha gente, que o programa de hoje vai te ajudar a entender um pouquinho mais a raiz do cristianismo. Só que ele, com o rosto por terra, ouve Deus falando com ele, né? Jesus falando com ele. Saulo, Saulo, por que é que você me persegue? Por que é que você me persegue? E você vai ver na prática qual foi a resposta de Saulo. Está só começando o nosso programa Escolhas da Vida, nós vamos juntos até o meio-dia. Hoje você vai saber tudo sobre esse grande apóstolo do nosso cristianismo. São Paulo, rogai por nós. Vai lá. Você sabe que nessa segunda-feira, o que eu estou querendo fazer é o programa todo te ajudar a entender um pouco mais esse personagem bíblico, que ele mesmo, era conhecido como um grande defensor de Cristo. Mas antes disso, ele era um perseguidor de Cristo. E eu disse assim, houve um caminho lá em Damasco, onde ele cai do cavalo, rosto por terra, e ali com o rosto por terra ele ouve as palavras de Jesus. Saulo, Saulo, por que é que você me persegue? E na verdade, me parece que no texto dos Atos dos Apóstolos não tem a resposta, né? Saulo não diz nada, né? Não diz nada. Fica quieto. Ele não tem condições, ele não sabe direito o que é que está acontecendo. Ele não sabe explicar. Ele ouve essa voz, ele cai do cavalo. Nós vemos ali que os outros que estão com ele não têm essa mesma reação. Então, você vê como que é algo realmente muito particular ali. Foi pensado, feito somente para ele, né? E o resto do bando, né, aqueles que o acompanhavam, estavam em confusão. E agora? O nosso líder está alucinando, ele está no chão, ele está falando coisa que não tem ligação alguma. Para onde é que nós vamos? Está acontecendo, né? Então, é muito interessante isso. E como o senhor mesmo falou, né? Porque me persegues. Você persegue alguém vivo, você não persegue alguém morto. Perfeito. Então, ali Cristo vivo, a igreja de Cristo, você está perseguindo Cristo. Ou seja, perseguir a igreja de Cristo é perseguir o próprio Cristo. O próprio Cristo, que está vivo. Né? O cristianismo ele não é uma religião de um homem morto ou de um livro morto. Né? É a religião de algo vivo, um Deus vivo, que atua de forma direta na sociedade. E Paulo, após cair do cavalo, ele começa a entender isso, que não é uma filosofia de vida, não é uma engenharia social, é algo completamente extraordinário. Quando eu vou lendo o seu livro Café, Bolinho e Teologia, Cartas Paulinas, eu vou entendendo o seguinte: Deus pode fazer o impossível, transformar uma vida independentemente do passado dessa pessoa.
Tanto assim que, se formos olhar para o passado, ele era um assassino, um perseguidor, era alguém que estava fazendo mal às comunidades cristãs. O que é que Deus faz, né, na vida deste tal de Saulo, que se transforma em Paulo, e de repente esse Paulo passa a ser um dos grandes anunciadores do amor, da misericórdia, falando de amor e de misericórdia como ninguém e mostrando concretamente para as comunidades como é que eles deviam viver o amor, o perdão. Chega dessa história de matar, chega dessa história de praticar o mal, tanto assim que ele, na comunidade de Coríntios, ele diz assim, ó, vocês estão vivendo uma vida feia, de luxúria, né? Vocês estão vivendo, assim, uma vida desenfreada, vocês estão vivendo uma vida sem, assim, uma moral, sem valores. Vocês estão piores que os pagãos que adoravam outros deuses. Ele dá uma bronca na turma. Só que eu fico imaginando a turma falando assim, mas esse aí não é aquele que perseguia nós? Não é aquele que fazia um mal danado? Será que ele não está aqui infiltrado para que daqui a pouco a gente ache que ele é bonzinho, mas ele vai descobrir exatamente quem somos nós e vai nos aprisionar, vai nos mandar ali, né, para os leões e vai dar um fim na nossa vida? Havia essa desconfiança em relação a Paulo. Exatamente. Um processo de cura física de Paulo para voltar a enxergar e um processo de cura espiritual também da igreja, que tinha muito medo, estava colhendo ali o seu pior inimigo, podemos dizer assim, né? Então, é bonito que esse milagre, essa atuação de Jesus ressuscitado na vida de Paulo, ela tem um efeito muito maior na vida da igreja. E Deus ali fez esse processo de reciclagem, assim como Ele faz também nas nossas vidas. Nós aqui, o pessoal que está em casa assistindo, Ele sabe das nossas misérias, mas também sabe de todo o nosso talento. Então, o que é que Deus fez? Pegou tudo aquilo que Paulo era muito bom, mas canalizava, às vezes, por uma linha de pensamento que era só dele, uma visão de mundo que era só dele, e ele reciclou Paulo e mostrou para ele, olha tudo que você pode ser, olha o bem que você pode fazer, olha o bem que você pode plantar, olha quantas vidas você pode mudar. E a partir desse momento da conversão de Paulo, ele começa a anunciar Jesus vivo e dizendo assim, olha, a nossa fé ela só tem sentido porque se baseia em alguém que não está morto, mas em alguém que está vivo. Por isso que nós não somos loucos, porque se a nossa fé se fundamentasse num personagem morto e a gente ficasse, sabe, querendo dizer que tem ressurreição, tem vida, se o nosso líder primeiro, que é o próprio Jesus, não ressuscitou, não, a nossa fé se baseia nele, no ressuscitado, ele está vivo entre nós. Por isso que tem uma música muito linda que diz assim, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Canta! Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ó, minha gente, quando a gente anuncia aqui pela Rede Vida esse Cristo vivo, é isso que dá força e dá coragem para nós. Senão, a gente estaria assim, nossa, mas que saudade que nós estamos de Jesus. Não, Jesus está entre nós. Isso aí não é, sabe, uma teoria ou um pensamentozinho bonitinho, não. Nós falamos daquilo que nós vemos acontecer. Jesus está vivo entre nós. Alegria de receber o Felipe, esse professor teólogo, falando sobre Paulo, a conversão de Paulo, a mudança de vida de Paulo. E olha, daqui a pouquinho a gente vai responder algumas dúvidas que estão chegando de todas as partes do Brasil. Ó, tem perguntas chegando de todas as partes do Brasil. Vamos ver, vamos botar aqui o Felipe agora em situação difícil, né? É o Felipe Santos, é o filho do Dunga e da Neia, que nós temos um carinho tão grande pelos seus pais também, por ele. Está fazendo um trabalho tão bonito aqui na Rede Vida. Agora, me diz uma coisa. Ele casou, a Alexandra, que está me acompanhando agora
de Cosmópolis. Cosmópolis é interior de São Paulo, né? É isso? Então, Alexandra, a pergunta para você. Casou ou não casou? Não tem registro não, né? de que ele tenha casado, não. Pelo contrário, ele disse, olha, se vocês puderem, não se casem, não tem... Ele deixa ele orienta, né, até a vida do casado, a vida de quem vai viver só para esse ministério de anunciar o evangelho. E para quem está em casa, é importante entender assim, o contexto. Eles já estavam na expectativa da segunda vinda de Cristo. Sim. Tanto assim que seria até mais adequado que aquele que está casado continua casado, aquele que não casou não casa. Porque nós estamos na expectativa da segunda vinda de Cristo. Ou seja, a gente está vivendo em função desse Jesus vencedor que estará entre nós, que virá vitorioso entre nós pela segunda vez. Então, é dentro desse contexto que ele diz, se está casado, continue com a sua família, se você não está casado, não se case, se você puder, mas cuidado, se for para se abrasar, então se case, que é melhor casar do que ficar aí, né? Ciscando por aí. Ciscando por aí, que não vai ser coisa boa. Gente, são vários os temas. Tem um VT, né, de gente perguntando também. Vamos dar uma olhadinha, vai lá. Olá, meu nome é Rogério e eu sou de Mogi Guaçu, em São Paulo. Nesses dias eu estava fazendo a leitura das cartas de Paulo e fui pesquisar na internet algum livro que pudesse explicar de uma forma mais fácil o contexto histórico de Paulo e das primeiras comunidades cristãs. E encontrei muitas matérias sobre as epístolas paulinas. A minha dúvida é, qual a diferença entre carta e epístola? Legal. É interessante, assim, que são palavras que são bem próximas, né? Sim. Mas nós temos ali, digamos assim, a epístola, ela tem um apelo de fé mais carinhoso. Eu estou tendendo a uma mensagem, estou deixando claro que algo está certo, algo está errado. E eu quero, de fato, ali de maneira aberta, né, causar uma impressão em você. Eu quero te convencer desta ideia, né? Então, você tem essa epístola... Seria um raciocínio mais organizado, com argumentação mais densa. Isso, mais densa, porém com esse apelo de fé. Okay. Né? Eu estou querendo mostrar para você que isso aqui é melhor, essa é o que diz a fé e tal. A carta, ela já é um documento mais formal, ela não necessariamente tem esse apelo. Perfeito. Então você pode ter ali só um registro. Felipe, eu tenho aqui algumas frases e, por exemplo, quanto a mim, não pretendo jamais gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. São Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Ele fala então que ele não pretende glória, nada disso. Ele quer se apegar na cruz, mas... isso é meio loucura, não é? É o que ele também diz, né? Loucura para o mundo, salvação para nós, né? Ele diz justamente isso, né, aos Gálatas, porque nós temos ali, na região da Galácia, muitos judeus mais tradicionais que vinham desconstruindo o trabalho da igreja, que era esse acolhimento dos gentios, né? E aí ele, dentro da sua carta, vai explicar essa salvação que vem pela fé e não pelos costumes judaicos. Não é a circuncisão que vai garantir a sua salvação, mas a crença no verdadeiro Messias e a obediência àquilo que ele ensinou. Então, por isso, ele vai falar o meu orgulho, ele não vem da carne, ele não vem do meu laço sanguíneo, ele vem da cruz. A cruz é a salvação. Ali que eu preciso manter os meus... A minha origem não importa. Ele, né, em Filipenses, ele vai falar da sua linhagem, podemos assim, né, o seu sangue azul, né? E assim, por Cristo, tudo isso é nada, porque Cristo realmente me fez uma criatura nova e me dá condições, né, de ser salvo. Tem um texto que eu queria uma explicação sua. A hora que ele diz assim, muitas vezes eu vi a morte de perto, 5 vezes recebi dos judeus os 40 açoites. 3 vezes fui flagelado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei.
Uma noite e um dia passei no abismo. Viagens sem conta, exposto a perigo nos rios, perigos e salteadores, perigo da parte dos meus concidadãos, perigo da parte dos pagãos, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar. Ufa! Trabalho, fadiga, repetidas vigílias, fome, sede, jejum frequente e frio, nudez. Mas, além de outras coisas, a minha preocupação cotidiana, a solicitude por todas as igrejas. Gente, é da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Eu estou falando de um rapaz, né, que não teve uma vida simples, fácil, porque a gente fala assim, a partir do momento que ele se converte e passa a ser de Deus, passa a ser de Jesus, a vida dele foi assim uma maravilha, tudo sendo conduzido de uma forma lindíssima. Minha gente, ele está falando o quê? De açoite, de flagelo, de cruz, de naufrágio. Aqueles que Deus escolhe, Deus não poupa dos sofrimentos. É isso que eu posso entender desse texto? Exatamente, é a têmpera. Né? Deus nos permite viver isso, né? E é nesse momento de sofrimento que nós experimentamos o amor verdadeiro. Como é que você vai amar aquele que só te quer bem? É fácil, mas como é que você vai amar aquele que te persegue? Como é que você vai oferecer para ele a mesma misericórdia que Cristo te ofereceu? Então, assim como Cristo ele passou por esses momentos complicados de rejeição, de morte, de doar totalmente o seu sangue, aqueles que o seguem também vão passar por essa têmpera. Né? Não tem como fugir disso. Programa especial hoje falando sobre São Paulo, sobre o apóstolo Paulo. Eu quero mesmo sim que você cresça, sabe, nessa formação católica, nessa formação cristã. Eu quero que você tenha mais informação, mais conhecimento. Um dos grandes apóstolos, né, como ele mesmo assim dizia, indigno. Mas por que ele chamava ele mesmo de assim, eu sou indigno desse nome, mas o Senhor me escolheu. Gente, a grande mensagem que eu estou tirando nessa conversa com o Felipe até agora é a seguinte: independentemente da sua história, daquilo que você já fez no passado, existe um Deus capaz de revestir você de uma vida nova e dizer, filha, é de hoje em diante. Filho, é de hoje em diante. Você está entendendo o papel de Paulo dentro do cristianismo? Alguém que perseguia os cristãos, matava os cristãos, de repente cai com o rosto por terra, ouve uma voz, e essa voz é do próprio Jesus, e diz, Saulo, por que é que você está me perseguindo, filho? Por que você está me perseguindo? E a partir dali, ele se vê profundamente apaixonado por Jesus. Eu quero dizer para você que, independentemente das coisas que você já fez na vida, o seu pecado tem sim absolvição, tem perdão, tem misericórdia. Não existe ninguém nesse mundo que não tenha perdão, misericórdia da parte de Deus. Essa é a grande mensagem do programa de hoje. Você sabe que eu tenho assim o desejo sempre de ajudar você que está em casa a ter mais informação, né? A ter mais formação católica. Por quê? O que tem de católico que não sabe muito das coisas, aí se encontra com alguém, algum parente que é de outra religião, aí essa pessoa de outra religião fala assim, mas você não sabe isso, está na palavra de Deus. A partir de hoje, todo mundo que falar sobre Paulo, o apóstolo Paulo, você já está entendendo a história, né? Se converte, ele muda de vida. Agora, é o seguinte, quando eu olho para esse personagem chamado Paulo, eu tenho uma dúvida. Se ele vivia assim tão apaixonado, né? Ele era muito amado, muito querido pelas comunidades, ou ele era alguém também que se envolvia em alguma polêmica, alguma discussão, alguma briga? A princípio, o que nós temos ali é que ele era realmente alguém muito querido e ele era a esperança viva. Por quê? Ele ensinava algo que ele viveu ali, nós temos ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, né, o primeiro concílio em Jerusalém, então ele tem esse contato com os líderes da igreja primitiva, mas ele é o cara que tem a experiência com Cristo ressuscitado. As outras comunidades que não pertencem ao universo judaico têm ele como aquilo que é mais próximo do Cristo. Então ele é a esperança. Ele é a confiança do povo, ele que passa aquela verdade e a galera
tem que acreditar nisso. Peraí, então você está dizendo para mim o seguinte, que Paulo vai em busca daqueles que estavam mais distantes, assim, daquela fé judaica. Exatamente. É isso mesmo? Exatamente. Imagina, ele é o cara que tem condição de conversar com aquela pessoa que foi politeísta a vida inteira, não sabe quem é Moisés, não sabe se existe povo eleito ou não existe, não fazem ideia disso. Quando você conversava com o judeu naquela época, que já tinha esse conceito de um único e verdadeiro Deus, para você dizer que aquele verdadeiro Deus é Jesus, que veio, morreu e tal, é complicado? Sim, mas não é tão difícil quanto você contar para alguém que está acostumado a ver diversos templos, diversas classes sacerdotais. Por exemplo, o sol numa determinada cultura, o sol é um deus, por exemplo. Um deus. Certo? Uma divindade. Como é que você vai explicar para ele que aquilo lá não é um deus? Aquilo lá é uma forma visível de você identificar que existe um Criador. Aí ele pensa, poxa, mas a vida inteira eu adorei aquilo lá. Eu sacrifiquei animal para aquilo lá. Eu paguei para sustentar o templo daquele sol e a minha vida foi uma mentira. Então imagina a confusão na cabeça de muita gente que se convertia e como que Paulo tinha que ser realmente um mestre da didática para não deixar esse povo cair em desespero. Nossa, e agora aqui eu vou, assim, pensando um monte de coisa na minha cabeça. Por exemplo, Paulo dizendo assim, o menor entre os apóstolos e ainda indigno de ser chamado apóstolo. São Paulo, ele morre num determinado momento, mas me parece que não morreu de velhinho não, hein? Parece que teve um fim. Agora, eu não sei se foi crucificado, não sei se foi decapitado, se foi apedrejado. Em 1 minuto, você vai poder assim montar o início, meio, fim desse personagem bíblico. São Paulo, como é que morreu São Paulo? Eu vou perguntar já essa pergunta pelo seguinte, talvez a gente fale pouco sobre a forma como Paulo morreu. E eu acho que é importante entender que o jeito como ele morreu também tem um sentido mais profundo ali, simbólico ali. Tem gente que diz assim, Dalcides, eu gosto quando eu fico sabendo de coisas novas. Eu também gosto quando eu fico sabendo de coisas novas. Por exemplo, um detalhe que eu estava assim, um pouco em dúvida. Como foi o martírio? E onde foi o martírio? Eu soube que foi em Roma, tanto assim que alguns colocam ali pelo ano 60, 64, 67 depois de Cristo. Ou seja, as comunidades estavam ali, vivas, sendo perseguidas, Paulo também perseguido. Mas como morreu Paulo? Colocar algumas opções. Crucificado seria uma opção. Pedro, por exemplo, foi crucificado, certo? De cabeça para baixo. Isso. Poderia ter sido apedrejado, sei lá, poderia ser decapitado, envenenado. Como é que foi? Paulo, ele por ter a cidadania romana, então ele vai ser decapitado, o que era considerado tipo assim, uma morte misericordiosa. Ele não sofreria ali uma certa humilhação, ele era aceito como filho de Roma também, ele não iria sofrer, né, como um crucificado, que seria a morte mais desonrosa. Crucificado 2000 anos atrás era o pior tipo de morte. Era a morte mais desonrosa de todas, né? Você ali e nós pelo filme, imagens e tal, nós temos a cruz de Cristo, né, lá no alto, mas geralmente a cruz era baixa para que as pessoas passassem, vissem, tomassem como exemplo e podia jogar pedra na pessoa que estava ali, cuspir, por isso que no caso de Jesus, por exemplo, se diz, e cuspiram nele, a lança traspassada. Então era algo ali, presente para que a pessoa realmente pudesse, até o último suspiro, ele deveria sofrer, né? Era a pior morte de todas. Então ele, por ter essa cidadania, ele vai ser decapitado. Então tem o suporte, deitou aqui, pum. Ali pelo ano 60 depois de Cristo, a frase dele, já percebendo que estava já nos últimos momentos, né, da vida, e a frase dele é a seguinte: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa da justiça,
que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam com amor a sua aparição. É a carta de São Paulo a Timóteo, segunda carta de São Paulo a Timóteo. Então, ele morreu decapitado. Decapitado. E é interessante que ele escreve isso e mostra, né, nós temos esse registro, né, dessa sua preparação, dessa sua aceitação. E é bonito que também é um preparo para Timóteo, que é um novo líder, né, uma nova geração de líderes que estão assumindo ali a igreja. Pessoas que conheceram alguns apóstolos, mas já não conheceram o Cristo. Então nós vemos ali como é forte a sucessão apostólica. Combati o bom combate, ou seja, assim, eu fiz tudo aquilo que eu podia. E entender a vida como luta, né? Sim. Quando combati o bom combate, quer dizer, não tirei férias no Havaí e fiquei, sabe, com os pés para cima numa cadeira de balanço. Exatamente. A minha vida foi luta, foi perseguição, foi guerra, foi luta, foi, sabe, acreditar que vale a pena, acordar de manhã e olhar para frente e vamos lá, mais um dia para evangelizar, levar a palavra de Deus. Que esse pensamento também nos encoraje, né? Exatamente. É como eu já ouvi meu pai falando, né? A vida do missionário, ela não é uma prova de velocidade, é uma prova de resistência. Então, até o final da vida, eu estou resistindo. Eu estou lutando, eu estou enxugando suor, eu estou caindo, mas eu estou levantando. E foi assim que Paulo combateu o seu bom combate. Ele foi rejeitado, ele foi açoitado, ele ficou triste com ele mesmo, ele se decepcionou, mas ele combateu o bom combate. Ele foi resistente até o final. O Felipe, você está falando agora, me vem um outro pensamento. Quando ele diz assim, combati o bom combate, chega um momento na vida também que a gente precisa passar o bastão, sabe? Eu estou falando isso nas nossas comunidades, por exemplo. Tem aquele que é, sei lá, o líder do curso de Crisma. E ele já está há décadas ali. Chega um determinado momento, meu irmão, líder do grupo de Crisma, que você tem que formar outras lideranças para passar esse bastão adiante. E falar, pronto, agora os mais novos vão conduzir. Foi exatamente isso que Paulo fez. Ele fez, ele viu que a sua tarefa estava completa e ele precisava, a igreja precisava desse sangue novo, né? de novos jovens que tivessem ali esse amor no coração e essa disposição para caminhar, para evangelizar e cuidar da igreja. Tá aqui o bom professor Felipe Santos. Porque eu digo bom? Vem de uma família lindíssima, filho do Dunga e da Neia. E olha, eu tenho assim um carinho por essa família linda. E o Dunga, que está aqui junto com a gente, foi uma das grandes aquisições da Rede Vida nesses últimos tempos. Daqui a pouquinho eu vou pedir para esse bom moço de oração que reze comigo. E nós vamos rezar uma dezena do texto da Divina Providência. E juntos nós vamos pedir bênçãos e graças para aqueles que estão precisando de força no meio das batalhas, assim como Paulo pedia todos os dias a força para mais um dia. Me dá coragem, Senhor, me dá forças. Eu vivo para Ti, Senhor. Eu não vou desanimar, não. Combati o bom combate e vou continuar combatendo. Eu quero que essa força venha também sobre você e sobre a sua família e por isso que juntos vamos rezar uma dezena do texto da Divina Providência. O programa está quase terminando, mas eu quero colocar em oração, pedindo mesmo, sabe, bênçãos, graças dos céus. E eu tenho certeza que juntos nós vamos rezar uma dezena do texto da Divina Providência. E eu vou continuar esse texto da Divina Providência às 4h15 da tarde, esperando você. Bom, irmão, podemos ficar juntos aqui? Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. 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 Que me acolhe sempre com bondade, em tudo se faz entrega.